agradecimento e como eu tinha prometido para vocês, vamos fazer uma live hoje super legal, é, que eu estava esperando faz bastante tempo para fazer e não tinha tido a oportunidade ainda, tá? Hoje a gente vai falar de um tema que compromete 100% das mulheres, eu acredito, que é a menopausa, que afeta todo o sistema da pessoa, onde deixa a gente de uma maneira assim, um pouquinho histérica, às vezes com algum mal-estar. Outras mulheres, por sorte, não sentem nada, tá? Então, eu vou chamar uma amiga da gente, que é a Rafaela, tá? Vou esperar um pouquinho para ver se ela já está disponível e para a gente conversar um pouquinho com ela. Para mim é um prazer estar com vocês hoje. Faz muito tempo que eu queria estar fazendo essa live ou outras lives, mas por um motivo ou por outro eu fui postergando, mas agora chegou o momento, vai ser a primeira de muitas. Inclusive a Rafaela, ela é nutricionista, ela vai se apresentar para vocês e ela tem muita dica importante, muita dica legal para a gente conversar, tá bom? Vou convidar a Rafaela, tá? Deixa eu ver se ela está disponível, convidar para que ela possa se apresentar e a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza vai tirar muita dúvida de vocês, dos homens que estão presentes, pode ajudar as mães, as esposas, as amigas, as namoradas, não sei, tá? Queria mandar um beijo bem grande para meu amigo que agora está em México, Felipe, um saludo, Cláudia, e todo o pessoal que está entrando, minha prima querida Genair, que saudade de você. Deixa eu ver se a Rafaela já tá para a gente começar, tá bom? Aí daqui a pouco a gente cumprimenta todo mundo e segue com essa live que vai ser bacana. Só um momentinho, por favor. Vamos lá, Rafaela, cadê você? Vou convidar a Rafa. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, lindo, boa Oi, noite também. tudo Oi, bem? Jaque, tudo bem? Bom, Peraí, deixa eu gente, tirar o fone. tá ok. Tá melhor. Tá me ouvindo? Eu estou. E com o fone estava melhor, Tá mas. melhor? Então tá, peraí. Não, tá Peraí que bom, eu tá vou bom. perguntar. Tá ok? Tá ótimo. Rafa, é um Ah, então tá bom. prazer ter você aqui com a gente. É, Na realidade, foi um prazer que a Nancy tenha apresentado você. Estou feliz de que você possa ajudar a gente com esse tema que é bastante importante, que é legal, que é crítico, Verdade. não é? Tem momentos que a gente fica assim um pouco estressado, outros assim, como toda mulher que tem aquela coragem, aquela força, a gente tem que acostumar, mas não é agradável, não é simpático. Não. Não, tem muitos efeitos, tá? Então eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse do seu trabalho, da sua clínica, e para a gente poder dar sequência aqui nas perguntas, que eu já tenho algumas para você. Opa, vamos lá. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, né, eu sou a Rafaela, a Águida já falou, né, eu sou nutricionista. Agradeço a Nancy que fez esse vínculo aí, a gente se conhecer e poder compartilhar essas informações com vocês, que é muito válido. Todas as mulheres passam por essa fase, algumas são mais fáceis, outras nem tanto, mas enfim, todo mundo vai passar. Homens também, que tem a andropausa, né? Então é importante para todo mundo. Ah, É... Sou formada há quase 10 anos, em dezembro agora eu completo 10 anos de formada, de nutricionista. Sempre fui apaixonada por alimentação saudável, sempre fui apaixonada por essa troca, sabe? Que a gente
Eu posso estar informando vocês sobre a alimentação e vocês poderem viver melhor e ver que não é tão difícil, que não é assim um bicho de sete cabeças, que é tranquilo, que todo mundo consegue viver bem, sem grandes restrições, viver saudável. Atualmente eu concilio o atendimento em consultório com o trabalho em hospital. Trabalho em hospital, né? Então, assim, a maior parte da minha vida profissional foi trabalhando em hospital. E no hospital a gente vê muitas pessoas com problemas de saúde mesmo, com pressão alta, com diabetes, com tudo isso. E aí, por que eu gosto do consultório? Que no consultório eu consigo cuidar da pessoa para não ficar internada. Porque às vezes a pessoa, tipo, leva um susto, pá, foi internada e fala, ai, agora que eu vou me cuidar. Mas hoje em dia, com essa possibilidade de ter essa informação, de ter Instagram, de ter Facebook, de ter essa troca, as pessoas conhecem a importância de se cuidar antes de ter um problema. Então, eu gosto muito desse atendimento no consultório, dessa troca, dessas informações, dessa rotina, eu gosto. Claro, não, e é super importante, é como você mencionou. Quem estudou nutrição fez porque é apaixonado e 99,9% seguem uma dieta realmente. Uhum. Eu sou daquelas que toda segunda-feira quero ir para academia, Ah, entendeu? segunda é o dia que Atípica. começa. Segunda-feira eu vou começar. A dieta, eu nunca prometi assim, eu vou fazer dieta, não vou fazer dieta, porque eu não sou tão disciplinada para a comida. Eu gosto de comer, adoro tomar Uhum, Coca-Cola, diminui uhum. bastante, sim, diminui bastante, tenho que assumir, mas assim, não adianta eu querer fazer aquela foto bonita, eu não tomo Coca-Cola, eu só como maçã e tomo suco de fruta natural, porque é mentira, entendeu? Não Então, é para verdade. quê? Depois vão tirar uma foto minha e falar, aí, estava tomando Coca-Cola. Mas, sim, então graças a Deus existem vocês, né, as Uhum. nutricionistas, que realmente, quando, infelizmente, pela dor, que é o momento da hospitalização, ou de algum sintoma, como a hipertensão ou qualquer outro, claro, e a gente corre e lembra que tem os nutricionistas para salvar a gente. Verdade. Então, eu queria que você começasse a contar para a gente o que, que a gente pode estar fazendo, porque, por exemplo, as mulheres, muitas delas aumentam de peso quando entram na menopausa. Ah, é verdade. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês o que é a menopausa, né? É, depende aí da idade, a partir dos 45 anos já é comum aparecer alguns sintomas, 45, 50, 55 anos, aí depende de mulher para mulher, não tem uma idade certa. E aí, tá repetindo o áudio. Tá tudo certo o áudio para vocês, gente? Comenta aí, Sim, porque para mim tá dando retorno. para É, tá ok? mim tá bem. Ah, então tá bom. Então, o ciclo menstrual começa a ficar irregular. Então, assim, vem um mês, aí fica um tempo sem vir. Isso é o climatério. E aí, né, pode começar aqueles sintomas que não são legais. Que a menopausa é só depois que ficou 12 meses sem menstruar. Então, assim, você teve a última menstruação, ficou 12 meses, aí sim você pode falar, tô na menopausa, tá bom? Então, assim, tem várias coisas que mudam no nosso corpo, porque a gente não tá mais produzindo hormônio da forma que a gente produzia, e é comum ter esse aumento de peso, porque o nosso metabolismo vai ficando devagar, nosso metabolismo vai ficando preguiçoso. E para isso não acontecer, da gente ter o aumento de peso, que é comum acontecer, aí já começa a ter uma prática de atividade física. Mas eu não gosto de academia, mas não quero puxar ferro, não tem problema. Vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, ir no parque. Caminhada é o mais tranquilo, né? Você consegue ir por uma regra 3 vezes na semana, pelo menos. Para quem não pratica, fazer 3 vezes na semana já é alguma coisa. Tira Claro. um tempo para você tem que tirar um tempo para você. E aí começa a fazer essa prática de atividade física que a gente tem que começar a gastar mais calorias, porque o nosso corpo já não está gastando mais, o nosso corpo está acumulando. Então a gente começa a gastar mais calorias. E prestar atenção na alimentação. Ter uma alimentação saudável, prestar atenção na qualidade dos alimentos. E quando a gente for
consumir o alimento, sempre começar a montar o seu prato pela salada. Se a gente começa a montar o prato pela salada, sobra menos espaço para o arroz e feijão, que precisa comer arroz, feijão, macarrão, pode comer. Só que se a gente começa a montar o prato por isso, aí a gente enche o prato e sobra quase nada de salada. E se a gente começa a montar o prato pela salada, que ela tem uma baixa quantidade de calorias, então a gente vai poder comer o arroz, feijão, o que for, só que uma quantidade menor. E aí vai ter mais saciedade. Entendi. Tem algumas pessoas aqui entrando, eu queria dar um beijo grande para Simone, para Bruna, para Juliana, para Mariângela Belucci, para Genair de novo, prima, tô com saudade. Para minha madrinha Liene, eu vi que minha mãe e minhas irmãs entraram, obrigada. Aline, Jaqueline, sim, tem várias pessoas aqui. A Bruna Zancop está fazendo uma pergunta se é possível fazer exercícios em casa. Sim, é ótimo. Gente, tem um aplicativo, ó, a dica. Para quem fala assim, ó, eu não tenho tempo, tem um aplicativo que chama 7 Minutos. Na verdade, são vários aplicativos aí que chama 7 Minutos. Você baixa esse aplicativo, em 7 minutos você faz a sua atividade física. E é uma atividade física que você fala, nossa, puxou. Então, assim, 7 minutinhos durante o dia, você tem a programação lá, tem o dia 1, dia 2, dia 3, você marca que você fez, aí no dia seguinte ele dá uma série diferente. Tranquilo, você faz em casa mesmo, com o peso do seu próprio corpo. Se você tiver algum pezinho, alguma coisa assim, é legal. E tem vídeos no YouTube, né, tranquilamente aí, que dá pra fazer aumentar esse gasto calórico aí, tranquilamente. Eu só recomendo ir devagarzinho, porque a pessoa que Sim. não tem costume de fazer gente, é verdade. Físico, nesses aplicativos, dá para pôr lá básico, avançado, não sei o quê. Então, você começa pelo básico, faz esse básico porque são 30 dias para fazer. Aí depois, se você sente à vontade, você vai avançando. Se não, continua no básico mesmo, porque ele é bacana, é só 7 minutinhos. Mas assim, pula corda, põe no YouTube aí os canais de exercício. Tá tendo tanta live também de personal que dá para acompanhar. Dá para fazer bastante coisa. Agora que a gente está na quarentena, não pode ficar saindo. Sim, verdade. Tem alguns que estão disponíveis que são gratuitos. Tem vários que eu tô vendo que eu não fiz ainda de Zumba. Mas de Zumba eu tenho medo, porque é meio puxadinho. Então eu prefiro fazer esse e começar devagarzinho para entrar depois no ritmo, para não ter um infarto, né? Porque aí eu passo a menopausa e morro de infarto porque... Gente, é verdade. Ó, quando a mulher entra na menopausa, o risco de ter infarto aumenta, tá? Então, assim, risco de ter doenças cardiovasculares aumenta, risco de ter um AVC, colesterol alto. Então, assim, lógico, com alimentação saudável e com atividade física regular aí, da forma que você estiver acostumada. Não é verdade. Outra pergunta aqui que eu tenho para você, Rafa, se tem algum alimento ou grupo de alimento que não é indicado consumir durante a menopausa? Na verdade, não é só durante a menopausa. Tem alimento que não é indicado consumir sempre, que são aqueles alimentos que é rico em açúcar. Eu ia até falar caloria vazia, mas não é certo falar alimentos que têm caloria vazia, porque eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, caloria vazia. O que é caloria vazia? Aquele alimento que não te dá nutriente, não te traz um benefício para o alimento. Mas não vamos usar esse alimento porque esse termo de caloria vazia, porque ele tem um açúcar, então ele tem alguma coisa ali, né? Mas esses alimentos, assim, refrigerante, que a gente falou assim, refrigerante, alimentos industrializados, alimentos muito processados, esses alimentos não são legais. Já que o nosso metabolismo vai estar mais lento, a gente tem que se alimentar de coisas ricas, de coisas bacanas. Então, o que a gente faz? O que a gente tem que aprender? Ler rótulo. Vou ler o rótulo. Tem um monte de nome estranho lá na lista de ingredientes. Esse alimento não é legal. Putz, mas eu não vou poder comer um hot dog, eu não vou poder comer um salame, porque são alimentos processados. De vez em quando pode, tá? O indicado é não consumir. E assim, quando você lê um produto lá, um alimento, que você fala, eu não consigo fazer isso na minha casa, esse alimento ele tem muito processado, ele tem muita química, então não é indicado a gente consumir. Né? Como eu falei da salsicha, a gente não consegue fazer salsicha em casa. Mas um hambúrguer. Um hambúrguer, se você falar, eu gosto de hambúrguer, olha lá no rótulo. O que eu preciso para fazer hambúrguer? Basicamente carne moída. Então, assim, o que tem menos temperos, menos ingredientes é melhor, porque é mais natural. Aprenda a ler lista de
de ingredientes, dos rótulos, então eu observo o alimento que tem menos alimentos processados, o que aquilo que eu conseguiria fazer na minha casa, tudo bem se a gente não quer, porque hoje aí tem várias formas da gente comer alimentos congelados, tudo bem, mas é evitar esses alimentos que têm muito açúcar e muito processados. Agora, uma pergunta assim, bem particular que não tem nada a ver com a menopausa. Dá para a gente ter uma dieta, eu vou falar como criança, tá? Porque criança vai pelos olhos por coisa bonita e por coisa gostosa. Dá para ter uma dieta bem equilibrada, sem hambúrguer ou sem batata frita, ou coisas assim que geralmente a gente gosta muito? Dá até para consumir de tudo, né? Que, por exemplo, o hambúrguer, se você quiser consumir o hambúrguer, a gente consegue fazer em casa, ou normalmente, eu não restringo nada. Tipo assim, é proibido. Porque se a gente fala é proibido, aí você fica tentada a comer aquilo que é proibido, né? Então, assim, a gente não usa esse termo, mas sempre tentar fazer em casa. A batata frita, você gosta de fazer batata frita? Faz ela no forno. Porque aí ela fica com o mesmo aspecto de batata frita, mas não tem a adição da gordura, né? Ela no forno é bem melhor do que na fritadeira elétrica. A fritadeira elétrica é uma opção bacana também, porém, não é legal ficar usando aí a rodo, porque traz alguns malefícios para a nossa saúde. Mas dá para a gente viver bem, saudável, comendo de Uhum. tudo. Tá, deixa eu dar mais beijinhos aqui para a Aidne, para o Ricardo, para a Aninha, que entrou. Tô com saudade de você, Aninha. Para a Adriana. Adriana, você não vai fugir da live comigo, não, tá? A Adriana é psicóloga, minha amiga, a gente estuda junta. Tem algumas pessoas aqui que têm o nome abreviado, então eu não consigo saber quem é. Cris Simas, minha amiga, te adoro, Cris. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Só um minutinho, porque eu não estou conseguindo ler. Você disse que começar a alimentação com salada. Já ouvi que começar primeiro comer primeiro a proteína porque dá satisfação e depois com a salada e os outros. Procede? Então, o que que acontece? A gente tem que ver essa proteína aí. Normalmente a proteína, ela tem uma fonte de gordura, mas a gente precisa de proteína, porque a proteína ajuda a dar saciedade, assim como a salada, porque a salada vai ter fibra. Então, fibra e proteína ajuda a dar saciedade. A saciedade, ela não vem rápida, ela vem devagar. Eu já falei algumas vezes lá no meu perfil. Quando a gente começa a comer, se você come rápido assistindo televisão, quando você vai ver, putz, já comi tudo e nem percebi. Se você come devagar, prestando atenção, aí você fala, nossa, agora eu tô satisfeito, não quero comer mais, porque demora esse tempo. Por isso que eu falei para começar pela salada, porque ela tem um baixo valor calórico, e aí quando você passar para os alimentos que têm o maior valor calórico, que seria a proteína, os carboidratos, uma quantidade menor já vai ser suficiente para você. Mas proteína é legal sim, a proteína tem que ter sempre, porque a proteína ajuda a dar saciedade. Tendo uma porção equilibrada aí, a gente sempre indica você medir a proteína na palma da sua mão, porque tem gente que come carne demais, e aí é legal a gente ter esse controle. O tamanho da palma da mão, gente, ó, palma da mão é o tamanho recomendado de carne pra gente comer numa refeição. Então eu vou comer um bife, esse tamanho de bife, ele é o indicado. Geralmente é que a gente quer o maior, né? Aham. Tá vendo que eu sou gulosa? Ai, que horrível. Bom, já ouvi falar que tem mulheres que após a menopausa desenvolvem a osteoporose. E você sabe Hum. indicar por que isso? Gente, olha, é verdade, é muito comum, né? Queixas de mulheres que desenvolvem osteoporose, osteopenia. O que que acontece? Ó, até os 30 a 35 anos, a gente está formando os ossos. Então, a gente tem que consumir cálcio, porque é importante, porque eu estou formando osso, eu estou fazendo estoque. Aí, 30 a 35 anos, parei de formar meus ossos. Quando começa lá a menopausa, que tem toda a bagunça hormonal, meu estrogênio abaixa, e com essa baixa do estrogênio, que é o hormônio que a gente não tá mais produzindo, começo a perder cálcio, começo a roubar, essa baixa de estrogênio começa a roubar o cálcio do meu osso. E aí é comum a mulher
ter osteopenia, podendo desenvolver a osteoporose. Então, assim, ó, quando a mulher entra na osteoporose, ela vai ter a perda de massa óssea 1% ao ano a 5%. Imagina quem perde 5% de osso por ano em 5 anos, perdeu 25%. É muito. E aí vai ter osteoporose mesmo. Por isso é importante ter esse consumo de alimentos fontes de cálcio regular, então leite, derivados, 3 porções por dia. Prestar atenção, porque leite, queijos, creme de leite pode ter um alto quantidade de gordura, e eu falei mais no início que aumenta o risco de ter colesterol, infarto, AVC, então a gente não pode consumir muita gordura nunca, né, na verdade. Então, prestar atenção para pegar um leite mais magro, um queijo mais magro, mas tem que consumir três fontes de cálcio por dia. Ah, mas eu não consumo leite, ou eu não consumo alimentos de origem animal, né, para quem é vegano, vegetariano. Não tem problema, você pode consumir o cálcio com os alimentos verdes escuros. Então, escarola, brócolis, esses alimentos, espinafre, eles têm cálcio. Então, tem que estar sempre frequente esse consumo dos vegetais verdes escuros. Mas não adianta só consumir o cálcio, gente. A gente precisa da vitamina D. Porque eu consumo cálcio, meu organismo tem cálcio, mas eu preciso da vitamina D para fazer esse cálcio grudar no osso. Porque senão esse cálcio fica perdido aí, e aí excesso de cálcio pode dar pedra no rim, pedra na vesícula, e aí vai ficar esparramado no corpo. Então, precisa da vitamina D para fazer o cálcio grudar no osso. Então, onde eu encontro a vitamina D? Nos ovos, principalmente na gema. Então, tem que consumir a gema do ovo. Sardinha, salmão, atum, esses alimentos também. Então, tem que ter essa alimentação equilibrada. Entendi. Então, o leite você recomendaria o descremado ou semidescremado sempre? Aqui a gente fala desnatado. Desnatado, perdão, é que o meu portunhol... Imagina! Que bom que é bom que a gente aprende. Desnatado na idade da menopausa, ele é indicado, pode ser sim. Sim. Iogurte natural, kefir eu não sei se você conhece, kefir é um probiótico à base de leite. Eles são micro-organismos vivos, né? Mas ele é à base de leite, ele também tem uma boa quantidade de cálcio e ele é super saudável, dá para consumir. Dá pra gente fazer iogurte em casa, tranquilamente aí, ter uma base equilibrada sempre que eu for consumir o iogurte ou sempre que eu for consumir o leite, consome uma fibra junto, uma granola, para ajudar nessa absorção ser lenta, enfim, e aí dá para viver tranquilamente. Entendi. Ó, tem um monte de pergunta aqui que o pessoal começou a fazer. A importância da atividade física a gente já comentou, mas depois a gente, se der tempo, a gente volta a comentar que sim, é importante fazer. Dizem aqui, a dieta hipercalórica. Opa, correu. Deve consumir mais proteína ou mais do que carboidrato. Então, o que é uma dieta hipercalórica? Uma dieta que tem muita caloria, independente do que for, tá? Aqui eu não indico uma dieta hipercalórica, porque a gente vai ter que ter uma normocalórica, que é uma quantidade normal de calorias. Porque, assim, o hipercalórica, ela não fala assim, se ela é hiperproteica ou é hiperglicídica, que a gente fala quando tem um alto consumo de carboidrato. Esse termo, então, a gente usa muito para quem quer ganhar peso. A gente quer ganhar peso, aí a gente fala, vamos enriquecer o quê? Normalmente a proteína, porque é o que faz ganhar massa muscular, o carboidrato faz a gente ganhar gordura, tá? Mas na menopausa, a gente vai usar mais o termo de normocalórica para hipocalórica. Hipo é baixa, com baixa quantidade de caloria, porque o nosso metabolismo tá lento e a gente não pode consumir uma grande quantidade de caloria, a gente tem que reduzir. Bacana. E a vitamina D? Então, a vitamina D, ela é muito importante por conta do cálcio, né? Por conta da osteoporose, que eu falei, né? Que precisa da vitamina D para ter essa absorção do cálcio certinho. Então, tem que tomar sol, mas não é só com sol, não. A gente tem que consumir esses alimentos fontes de vitamina D, que é os ovos. São alimentos de origem animal, tá bom? Os ovos, os peixes. Aí a gente consegue ter um nível de vitamina D bacana para ajudar na absorção do cálcio. Tá, e tem uma pergunta aqui que eu vou complementar. Perguntam aí no chat, o grão de bico é benéfico para a mulher na menopausa? E eu aproveito para perguntar da soja também. São benéficos?
São benéficos. Eu vou falar do grão de bico, leguminosas em geral, feijão, lentilha, eles são muito benéficos, ajuda a amenizar um pouco essa sensação de irritabilidade que é comum ter na menopausa, né? E tem as fibras que vai ajudar na saciedade. Então tem que fazer parte do nosso consumo, sim. Grão de bico é bem legal. Mas, gente, antes de consumir assim, um grão de bico, feijão, a lentilha, tem que deixar de molho. E aí jogar água fora e cozinhar com uma água nova. Porque se a gente vai cozinhar sem deixar de molho, aquele alimento vai fermentar e a gente tem uma digestão bem chata, assim, tem muitos gases. Então sempre deixa de molho, joga água fora e aí cozinha normalmente. O ideal é deixar assim, da noite pro dia, deixa de molho, tá bom? Em relação Isso à não é soja, lenda. Não é lenda, então, porque não é a lenta. gente, a gente escuta algumas coisas como se fosse lenda urbana, né? Fala, não, é porque a avó dizia que tem que deixar de molho, porque senão dá gases. Tem Então a alimento que gente. não Ah, não é lenda. Tem alimento que a gente deixa de molho, a gente até observa a água ficar cheia de bolha. sim. Principalmente feijão branco, cheia de bolha. É os gases que a gente está eliminando e alguns antinutrientes, que se a gente não deixa de molho, a nossa absorção do nutriente não vai ser 100%. Então tem que deixar de molho para algumas coisas que não são legais sair e a gente conseguir absorver 100% dos nutrientes. Em relação à soja, a soja é muito legal, é muito comum, né, ver as mulheres falando que consome soja na menopausa. A soja, ela ajuda a amenizar a irritabilidade, que as mulheres ficam, né, mais irritadas, enfim, por conta da menopausa. E aí, o indicado é consumir, tipo, o tofu, o miso, que são alimentos à base de soja que já foram fermentados. Que aí ele já tem uma maior quantidade dos fitoestrógenos. Por que acontece? A mulher normalmente faz reposição hormonal quando está na menopausa. Só que o que é essa reposição hormonal? Sintética, uma coisa feita lá no laboratório e o médico vai dosar qual o hormônio que você precisa dosar mais e aí faz essa formulação sintética e você toma. Todo mundo precisa fazer essa reposição hormonal? Não. Mas passa no médico para você ter essa avaliação aí, se é necessário, se não é. A soja, ela ajuda a gente a ter essa substância que o hormônio faria, tá? Então, a soja tem esse fitoestrógeno que vai fazer essa função que o hormônio sintético faria. Todo mundo pode consumir soja? Não. Quem tem casos de câncer de mama, câncer do endotério, assim, não é indicado ficar consumindo soja, porque aí o risco de desenvolver soja aumenta, assim. Câncer de mama na família. Mãe, avó, tia de primeiro grau, prima de primeiro grau, irmãs. Então, não é indicado ficar consumindo soja, tá? Mas quem não tem esse risco, quem não tem parente de primeiro grau que teve esses casos de câncer, pode consumir soja 1, 2 vezes na semana, uma pequena quantidade, de preferência os grãos orgânicos, porque a soja é um alimento que tem muito agrotóxico. E aí acaba não fazendo nem bem nem mal, né? Porque você consome pro negócio, mas ele tá cheio de veneno. Então preferir a orgânica. E aí pega o grão, faz aí uma saladinha de soja, faz um refogadinho do grão de soja, substitui o feijão pela soja, né? Assim como o grão de bico, essas coisas dá para substituir. E aí dá para controlar. Só não falo para sair consumindo adoidado, por questão dessa questão hormonal, que o excesso pode fazer a gente desenvolver o câncer. Entendi. Nossa, que essa eu não tinha nem ideia disso. É. Ainda bem que eu consumo pouco ou quase nada. Vamos lá. Outra perguntinha aqui. Além dos alimentos que ajudam a aliviar os calores. Além dos alimentos que ajudam a aliviar os calores, tem mais alimentos que ajudam a reduzir os sintomas da menopausa? Rafaela, é uma coisa assim incrível. Você ainda está novinha, vai demorar Mais ainda ou para menos você novinha, né? chegar nessa fase, mas realmente é um calor louco, louco, que você tá bem, eu tô aqui agora, de De repente repente. explode, assim, eu fico roxa, fico muito vermelha, e é um calor que molha a minha cabeça, o corpo, chega assim, e olha que a gente está em inverno, entendeu? Pois Eu tô é, aqui eu vi relatos que dura de 15 a 20 minutos essas crises, é isso ou não? Ou não tem tempo? as minhas não, as minhas são assim super rápidas, vem Ah, que aquele. bom. Aí eu tomo desabrigo, tomo um pouquinho de líquido, que eu sinto que aí já como baixa um pouquinho a revolução,
e daí vem uma sensação de frio muito grande, porque, claro, eu Olha tô só. bem Ah, abrigadinha, e de repente, claro, tiro, aí passa aquele calor e vem um frio, assim, é muito imediato. E as pessoas que, assim, que de repente falam, nossa, será que ela já tá na menopausa? Ou o que que passa com ela que é o tá com roupa, de climatério aí, repente gente. tira tudo e de repente coloca tudo de novo. Então, assim, é uma coisa horrível. Então, vamos lá, se você pode ver os alimentos que podem ajudar a gente com isso. Ó, gente, é um mix. Em relação aos calorões, o ideal é sempre a gente aumentar o consumo de água, né? Porque vai te refrescar mesmo. E alimentos da base de vitamina C. Então, assim, laranja, limão, maracujá, eles são refrescantes, eles dão uma sensação de bem-estar. Como eu já frisei aqui, a mulher normalmente fica mais irritada, tá com esses calorões, né? Que são os fogachos. Então, assim, esses alimentos refrescantes que é laranja, maracujá, limão, eles são bem indicados. Aí, em relação a todos os outros sintomas, o que é legal? Ó, tem o triptofano. O triptofano é uma substância que causa bem-estar. A mulher fica mais tranquila, mais bem-estar, né? Onde que eu encontro o triptofano? No cacau. Ai, Nutri, chocolate é liberado? Sim, gente, chocolate é liberado. Só que aí o chocolate é 70%. Então tem que ser 70% cacau ou 100% se você já tem um paladar bacana e que já tá habituado a um paladar mais amargo, 100%. Mas o 100% ele é bem forte. Então vamos pro 70%. E é tranquilo, tá? Assim, a gente pode fazer uma questão de aprender a saborear um chocolate. Porque se a gente pega um chocolate, você come tudo e fala, come a barra. E aí, com o chocolate 70%, às vezes fala, ai, mas não vai passar minha vontade de comer chocolate. Quem passa em consulta comigo, que eu vejo que tem essa necessidade, eu faço um exercício de terapia do chocolate, onde você aprende a degustar um chocolate e você vê que 30 gramas é suficiente para matar a sua vontade de chocolate. Então, o chocolate 70% você pode usar para te dar essa sensação de bem-estar. Alimentos do complexo B, então, de novo, os verdes escuros, que eu já falei, né? Espinafres, carola e brócolis. E os alimentos integrais. Então, arroz integral, farinha integral, tem alimentos tem essa fonte de complexo B. As nozes, castanhas, também é interessante. Aí, outro nutriente que ajuda no humor é o magnésio, que ajuda a gente a ficar menos irritada. Onde que eu encontro o magnésio, gente? Semente de abóbora, super barato. Aqui pra gente que tá no Brasil, eu não sei se aí tem, mas Tem. semente de abóbora é super tranquilo, barato, você compra abóbora, vem a semente, já tira aquela semente, põe no forno para dar uma torradinha, e aí você come pode pôr um pouquinho de sal, você come como um petisquinho mesmo, né? O gergelim, a linhaça, as castanhas, de novo, né? Então, onde eu posso comer gergelim, a semente de abóbora? Você pode fazer uma preparação, um pão, uma tapioca e colocar essas sementes, ou na salada, né? Preparou seu prato lá, pega uma colher de chá e coloca um punhadinho aí dessas sementes, cada dia uma, vai ajudar a melhorar isso. A pele da mulher fica mais seca, há relatos, né, da mulher que fica com a pele mais seca, então tem que aumentar mesmo a hidratação, né, por conta dos calorões e por conta dessa pele que não fica tão hidratada, então aumenta o consumo de água, como se estivesse na amamentação. O consumo de água tem que aumentar igual quando a mulher está amamentando, porque quando a mulher amamenta, ela aumenta muito o consumo de água. Então é igualzinho nessa fase aí do climatério para menopausa. Vamos se hidratar muito. E aí, alimentos à base de óleo para ajudar nessa hidratação da pele. Então, assim, amêndoa, abacate, é interessante. E aí, também, muitas mulheres falam da insônia, do sono meio bagunçado. Como que eu consigo regular esse sono? Tem um hábito aí saudável de apagar as luzes, né? Escurecer as telas aí quando tá perto do horário de dormir, para o corpo já entender. Mas também consumir salsão, erva doce, ajuda aí na qualidade do sono, a melhorar a qualidade do sono, né? E também os termogênicos são importantes para ajudar a acelerar o metabolismo. Já que o nosso metabolismo vai estar lento, vamos aumentar aí os termogênicos, que é o quê? Chá verde, canela, gengibre, esses alimentos, então é importante também. Você pode fazer um chazinho de gengibre com alecrim também, viu?
um chazinho com alecrim também ajuda nesses sintomas, ajuda. E aí, ao invés de você adoçar, pega uma canela em pau e fica mexendo com a canela em pau, que ela aromatiza o seu chá. Aí você começa a acostumar a tirar o açúcar. Uma coisa legal também que as pessoas costumam tomar, eu não sei se alguém que está aqui assistindo já teve essa experiência, chá da folha de amora. Chá da folha de amora ajuda também a melhorar essa irritabilidade, esses fogachos. Como que eu vou consumir esse chá, Nutri? Você pega a folha de amora, então tem que achar aí as folhas de amora, faz a higienização, né? Pica, então 2 colheres da folha picada, você coloca em 500 ml da água fervente. Você não vai ferver a folha, você pega a água, ferve, desliga, põe as 2 colheres da folha lá na água fervente, tampa, abafa, e aí você consome. Aí você pode consumir essa folha de amora, tem relatos de mulheres que ajuda bastante. Mas cuidado, gente, tudo demais pode trazer prejuízos, assim, né? Como dizem, de remédio para veneno, que muda é a dose. Então, a folha de amora pode acontecer, se a gente exagerar no consumo da folha de amora, ela pode dar anemia. Então, assim, o que eu indico? Passa no ginecologista para fazer esses exames, ver como que está a sua questão hormonal. Se tem a possibilidade, passa no nutricionista para a gente avaliar a questão dos nutrientes, das vitaminas, onde que eu preciso repor. E aí a gente vê qual é a dose do chá de amora, qual que é a dose desses alimentos indicado para vocês. Uhum. Estão passando algumas perguntas aqui. Não consigo ler, Rafaela. Peraí, deixa eu voltar, que eu já perdi tá tudo. Passando, então eu tô perdendo ela, e eu passo o dedo e ela vai... Ó, eu vi uma pergunta aqui do Ricardo, ele perguntou assim, sabemos que a menopausa é marcada por intensa alteração hormonal, exatamente. Muitas vezes a reposição é necessária. Qual a influência da alimentação neste equilíbrio e qual a influência dos alimentos transgênicos? Enfim, eu falei, né, a reposição hormonal não é necessário para todos, tem mulheres que já vai para reposição hormonal lá, que é o hormônio sintético, mas a gente consegue ajudar com a alimentação tranquilamente. Alimentos transgênicos, eles não são bacanas de consumir, que eu falei que, né, que tá cheio de agrotóxico, aí ele foi todo alterado, então sempre preferi um alimento orgânico, como que eu falei no caso da soja. E assim, ó, se a mulher já consegue ter um consumo de alimentos saudáveis, ela passa tranquilamente, assim, não tranquilamente, mas consegue amenizar bem esses sintomas e às vezes nem precisa fazer essa reposição hormonal. Tem mulheres que preferem não fazer essa reposição hormonal porque tem riscos também, gente. Um boom de hormônio que pode ter algum dano também. Então você tem que ter cuidado. Então, se der para fazer pela parte natural, que são os alimentos, é legal, mas a gente sempre observa aí na dose certinha. Tá, vamos dar um oizinho, porque tem mais gente aqui. A Marilda, a Gislene. Oi, amor. A gente sempre curte os posts, mas a gente não conversa. A gente tem que conversar, viu, Gislene? A Marli, o Gleidinho, que também é um super amigo. O Júnior Cunha. Liene Santos. A Kelly do Apezinho, eu também tô te curtindo no Instagram, viu, amiga? A Aidne tá perguntando aqui de novo. Preciso emagrecer. Tenho mais apetite à noite. Sugestão de alimentos quentes e frios, por favor. Ô, minha querida, me chama no privado pra gente conversar melhor, porque agora... Mas, ó, uma boa ideia é você fazer caldos. Não caldo à base de batata, mandioca, esses alimentos, porque ele tem muito carboidrato e aí o nosso metabolismo já tá lento, a gente, né, tem que dar uma relaxada. Mas um caldo de abóbora, um caldo de alho poró, a gente consegue fazer uma consistência aí tranquila, qualquer coisa, faz um creme de ricota para substituir um creme de leite, e aí esse creme fica com uma consistência cremosa e você consegue substituir. Então é uma opção quente, tranquilamente, de fazer os caldos de legumes, né? Abóbora, alho poró,
de brócolis dá para fazer, espinafre, dá para fazer esses caldos. E aí, opção fria, salada, né? Vamos abusar muito das saladas, principalmente das folhas, porque faz volume e tem baixa quantidade de caloria. E aí a gente vai enriquecer. Pode pôr a proteína, um pouquinho de queijo, pode pôr o gergelim que eu falei. Aí vamos brincar, tomate, cenoura, rabanete, pepino, porque eles são refrescantes, tem baixa quantidade de caloria. É uma opção de janta. Eu vi também uma pergunta aí, que a pessoa diz que tem 62 anos e também tem muitos calores ainda. Tá relacionado com a menopausa tem, ou tem algum Ó, outro tipo? Não entendi muito bem a pode recolocação. ser que sim. Aham. Pode ser que sim, né? Porque esses calorões sempre é nessa fase aí do climatério para menopausa, não tem a idade certa. Mas só vamos ter certeza com o exame para ver a questão hormonal, que é o ginecologista que avalia. Eu não consigo dar certeza, e a gente nem consegue dar certeza, assim. Porque assim, como que eu sei que eu tô na menopausa? Com esses sintomas. Não tem assim outra forma, saber, são esses sintomas, e aí pode ver a questão hormonal, ou o controle hormonal, como que tá, né? Mas aí procura um ginecologista que é melhor. É Mas aí verdade. tenta fazer essas coisinhas que eu tô falando aí pra melhorar o fogacho, quem sabe? Vamos lá, outra perguntinha. Você acha interessante fazer o uso de suplementos de vitaminas nesse período? Olha, muito importante essa pergunta. Eu nem sei se alguém aqui já tinha perguntado, mas assim, assim como a reposição hormonal, tem gente que, né, já passa a fazer esse consumo de suplemento de vitaminas. Eu não acho importante você já sair já ir comprando. Não, calma. O que é comum a gente precisar repor, de suplementar, é o ômega 3, que nós não temos o costume de consumir muito peixe, Uhum. né? E aí tem que consumir aí o ômega 3. É como eu disse, a mulher na menopausa aumenta o risco de ter doenças no coração, né? Aumenta o risco de ter um infarto, um AVC, aumenta o risco de ter o colesterol alto. E o ômega 3 ajuda a controlar, ajuda muito a controlar. Então, assim, procura um médico para ver se você pode fazer essa suplementação. Normalmente faz suplementação de 2 ou 2 gramas por dia de ômega 3, e aí tranquilamente. Posso então sair para tomar ômega 3? Cuidado, porque se você consome mais, o ômega 3 vai fazer efeito reverso, vai fazer seu colesterol aumentar. Então, assim, é sempre muito controlado, mas o ômega 3 é o que é mais comum da gente suplementar nessa fase. Os outros nutrientes, aí a gente consegue com alimentação, a não ser que a pessoa não consegue comer de jeito nenhum alguns alimentos. Aí a gente tem que suplementar, mas sempre a gente prefere pela base do natural mesmo de comer o alimento. Entendi. Os frutos secos, as amêndoas, as nozes, com Ótimo. ômega 3, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Sabe uma coisa que é importante que eu também não falei? Goji berry, blueberry, essas berries, elas são Aham. muito legais também, na ajuda a amenizar os sintomas, e também é fácil de comer, né? Só não tem um valor, é um custo bacana, porque tem um custo alto. Mas assim, se você compra e faz um mix, aí você, tipo, tô no carro, quero comer alguma coisa. Você consegue comer, assim, tranquilamente e já dá uma saciedade. Então, além das nozes, das castanhas, as berries também são bacanas de consumir nesse período. Legal. No começo eu tinha falado não, porque mais as mulheres, e você comentou da Do andropausa, né? homem. Do homem. Uhum. Então, todas essas dicas também valem para os Vale homens. para os homens, gente. Eu não sei se temos homens aqui na live. Eu vi que. Ah, tinha o Ricardo, né? Que eu vi que ele até participou. Não sei Tinha se o tem mais. Ricardo, o João, tinha o Ah, legal. Gledinho. Bacana, então, homens vai passar também, mesma faixa etária, e aí, como que a gente percebe que o homem tá, o homem normalmente, quando tá na andropausa, passou da fase, começa a ficar com a barriguinha saliente, homem com a barriguinha saliente, principalmente dura, sabe aquela barriga dura, e você fala, isso não é legal, isso não é saudável. Aumenta o Aham, risco de ter, quanto mais barriga saliente e essa barriga dura, aumenta o risco de ter infarto, um AVC. Então, o homem se cuidem também. Esses cuidados não são só para as mulheres, não. Só aham. acontece que os homens não têm esses sintomas que as mulheres têm, né? Mas o risco é cardíaco, tem também.
Entendi. Vamos lá. Outra perguntinha. Qual a dica de ouro você acha interessante deixar para as mulheres que estão entrando, estão passando pela menopausa? Nossa, gente, vamos lá. Eu acho que é um mix de tudo. Vamos começar a se cuidar. Começa a praticar uma atividade física, nem que for uma caminhada, alguma coisa aí leve, porque você tem que aumentar o seu gasto calórico. Tira esses alimentos que não são bacanas, que eu falei, né? Que a gente olha no rótulo e fala, o que tem aqui dentro? Não tô entendendo esses nomes. É melhor já evitar. É Nutri, é proibido, não é proibido, mas evita tudo. O máximo que você conseguir, ter um hábito saudável. Que tem gente que acha que comer saudável é chato, comer saudável é ruim. E não é ruim, gente. É gostoso, a gente consegue ter temperos bacanas, eu como de tudo. Você falou no começo, né, que não fez dieta, eu também não consigo fazer dieta. Tem coisas que, lógico, que eu não consumo, porque eu sei que não é legal. Mas assim, eu sou aquela pessoa que me chamou pra comer pizza, me chamou pra comer hambúrguer, eu vou comer, mas a gente tem que ter esse controle aí. Então vamos pôr na balança, começa a ter os hábitos saudáveis, procura um médico. Procura um médico, porque aí o médico vai fazer todos esses exames. Se for necessário reposição hormonal, ok. Mas é legal você ir todas essas informações que eu falei. Doutor, mas assim, e se eu consumir a soja? Doutor, mas e se eu consumir o chá de amora? Porque nem sempre a gente precisa fazer a reposição hormonal com hormônio sintético. E aí você fala assim, porque eu tô com esses fogachos. E o médico vai te dar remédio. Aí você fala, mas e se eu ir para a base dos alimentos? Então pega essa opinião do médico e aí a gente consegue ter essa vida tranquila. Passar por isso. A gente vai passar por isso tranquilo. A mulher passa por tanta coisa. Não é isso que vai. Né? Não é? Então, assim, todas vamos passar. Algumas vai ser mais fáceis, outras nem tanto. Mas tranquilamente, gente, vamos. Pensamento positivo, vai ser tranquilo, vai passar. Mas aí procura uma ajuda de um profissional. Primeiro de um ginecologista e depois um nutricionista. Isso eu ia te perguntar, porque tem algumas perguntas aqui que eu vi que estão bem relacionadas também, que, claro, a gente de repente supõe, ou você que estudou mais nessa área da saúde pode saber, porque tem pergunta aqui que diz sobre as dores constantes nas mamas e nas costas, que pode ser um sintoma da menopausa. Mas isso, claro, a gente recomenda um ginecologista. Procura um especialista, porque assim, dentre os sintomas mais listados, esses não são comuns. Dor nas mamas e nas costas. É comum ter, a mulher começa a ficar assim, mais envergadinha, assim, por questão da perda óssea que eu falei, né? Então sabe quando a gente começa a diminuir o tamanho? Então isso é comum acontecer com a idade. Mas procura um especialista para verificar aí a sua questão do FSH, que é a questão hormonal, o ginecologista vai te ajudar. Tá, resumo, não só durante o período da menopausa ou da pré-menopausa, a alimentação, então, é a base da vida desde a infância. A base da vida. Quanto mais cedo a gente começar a ter essa alimentação saudável, mais tranquilo vai ser essa menopausa, essa transição aí. E uma coisa que eu não falei, se a gente começar a praticar atividade física antes, a gente começa a perder a massa gorda e a construir a massa magra, que é o músculo. E aí, quanto mais músculo, menos sintomas você sente. Então, não é para ficar musculosa, a não ser que você queira. Mas assim, se a pessoa tem uma boa quantidade de massa muscular, os sintomas vai ser a menos. E com a alimentação, com tudo isso que eu falei, pra gente ter equilibrado, tudo isso que eu falei pra gente consumir, aí das sementes, dos alimentos, tudo, a gente consegue prolongar aí a nossa vida normal e ter, não que a menopausa não vai ser normal, mas retardar e atrasar a menopausa, de 1 a 3 anos. Com a alimentação eu consigo atrasar essa menopausa. Porque hoje em dia as mulheres às vezes não querem ter filhos cedo, enfim, né? E aí tem que cuidar da alimentação, gente. Porque tem uma hora que a menopausa vem. O que é a menopausa? Eu não tenho mais como ter essa reprodução, né? Olha, a Kel diz que está concordando com você. Obrigada, Kelly. A Kelly, obrigada, Kelly. Que está adorando a live. A Mariângela, que também concorda. A Edne, ótimas informações, parabéns.
Quer dizer, todo Que mundo ótimo. adorou. Que bom, Eu gente, que bom. também. Qualquer coisa vocês podem me mandar um direct, que eu falei, né? Que qualquer dúvida aí me procurem, enfim, a gente conversa, mas aí a gente sempre consegue. Olha, a Kelly falou, o problema é que arrumamos desculpa para se alimentar bem. Isso é verdade, a gente sempre deixa para depois. Fala assim, ai, hoje eu mereço isso. Quem nunca fez isso? Mas hoje tudo bem, o problema é você não ter estoque na sua geladeira daquilo, né? Daquela coisa que não é bacana. Então, assim, a gente tem que pegar o costume de fazer lista de compras, ir no mercado e ter isso estocado. Essas Aham, sementinhas, essas frutas, o arroz integral, que eu falei que é aham. bacana. A Aumentar o semente que consumo de você falou água. por exemplo, da abóbora, não tem que descascar, porque o girassol tem uma que Uhum. descasca para comer, não é isso? Então, dá para comer a semente de girassol também com a casca. Essas sementes dá para consumir com a Aham, casca, viu? É aham, legal, dá para fazer pão. Eu já consumi pão de girassol, é gostoso. Pão com a semente de girassol. E é mais gostoso, eu acho, que no pão mesmo, porque ela fica mais macia. Acredito que na entendi. salada é meia dura, assim, né? Aham, Mas não precisa descascar. A semente de abóbora é super tranquilo. É a semente de abóbora japonesa que eu falo, que é a abóbora kabotian, né? Ou kabotian ou aham, japonesa, aquela da casca dura, verde. Você pega a semente, lava, seca e aí põe no forno rapidinho, assim, só pra dar uma aham. tostadinha. Tranquilo. Virou aí um snacks para você consumir. Aí você pode misturar um pouquinho. Semente de abóbora, pega os berries que eu falei, né? O goji põe uma colherzinha de chá de cada um. Pronto, você tem um mix ali para você consumir tranquilamente. Tá. Maria Ângela, o Insta da Rafaela é Nutri Rafa, tá? Tá no Isso. convite, naquele card que a gente fez da live. Inclusive, eu acho que eu mandei para você pelo WhatsApp. Nele, você só clica e já leva direto no Instagram da Rafa, tá Isso, é bom? verdade. Tá na publicação. Gente, tá acabando o nosso tempo, então a gente entre que vai se despedindo. Se a Rafa conseguir responder para a gente ainda, Do qual tipo, açúcar. entre açúcar, qual é o menos ruim? Sempre Ótima existe algum pergunta. menos ruim, né? O mascavo, tá? É Aldimeire, AIDS, né? AIDS Limeira. Aldine. O mascavo, você pode consumir açúcar mascavo. O açúcar de coco também é legal, né? Mas é açúcar. O que que eu falo? A gente, na verdade, tem que aprender a conhecer o sabor do alimento. Eu não posso. Ah, eu gosto de café, mas você gosta de café com açúcar? Então você não gosta de café, você tá tomando açúcar. Então a gente tem que aprender a conhecer o paladar, aprender a saborear o sabor daquele alimento. Mas ok, a gente vai consumir açúcar, então vamos consumir o açúcar mascavo. Vamos consumir também o açúcar de coco é legal, porque é a base da fruta. O cristal por último, dessas três opções. E o refinado por último de todo, porque o refinado ele já passou por todo o processo, que já tirou todos os nutrientes dele. Só ficou Uhum. mesmo o açúcar. E Os o outros mel? ainda têm alguns nutrientes. O mel é legal também, gente. O mel também é bacana agora na menopausa. Ah, eu uso É bastante. legal. Uhum. É bacana, ele ajuda a amenizar os sintomas. Tem que ter esse controle porque é açúcar, né? É um Claro. açúcar mais saudável, é um açúcar natural. Sempre vamos olhar no rótulo, porque tem uns mel aí que vendem no mercado que não é muito certo. Então, olha no rótulo, tem que ter mel apenas. Tem alguns Uhum. que tem outras coisas. E aí, tranquilo. Tem gente que fala assim: ah, eu comprei o mel, ele açucarou. Ele não é bom? Ele é bom sim. É comum o mel açucarar, que às vezes ele fica, né, açucarado. Uhum. Mas é bom Gente, também. então a Rafa já me prometeu, então eu vou cobrar dela. Sim. A gente tem algumas outras lives pendentes, tá? A gente vai criar, ou até vocês mesmos, mesmo podem, como tem meu Instagram, tem o Instagram da Rafa, vocês podem Isso. colocar algum assunto que vocês queiram que a gente converse com vocês, tá? É, a Rafa, eu tenho certeza que vai estar sempre Vou. disposta e ela também atende no consultório dela, tá? Verdade, gente. Então, quem sempre quis procurar uma nutricionista e não Quem tiver encontrava ninguém interesse. legal, ninguém confiável, aí tá a Rafaela, tá? Ah, E obrigada. aguardando a gente também nas próximas lives. Se vocês quiserem sugerir assuntos também, a gente aceita,
tá bom? Legal. Rafa, se Rapidinho, você... rapidinho, Sim. Águida. Só para falar assim, gente, faço atendimento no consultório. Ai, Cimeia, obrigada. Cimeia foi minha professora. Obrigada pela mensagem. Mas agora a gente também, por conta dessa pandemia, né, desse isolamento, eu também estou fazendo o atendimento online, né? Eu fui permitida pelo conselho a fazer a primeira consulta online. Então, assim, tranquilamente, vou falar para você como que a gente vai fazer esses controles aí de peso, enfim, e aí dá para fazer esse atendimento online, assim, por videochamada. Mas se preferir também o presencial, eu já estou atendendo. Isso, não, bacana. Que a gente realmente tem que procurar, principalmente em relação à saúde, pessoas que entregam confiança e conhecimento, porque infelizmente a gente, em qualquer área, a gente encontra Verdade. profissionais que não são profissionais e acabam, em vez É, de ajudar a gente, acaba perdendo todo um trabalho, toda uma vida. Então, é super importante recomendar e tá super recomendada, viu, Rafa? verdade. Tô vendo Muito aqui obrigada. Tô vendo aqui que os comentários estão tão legais. O pessoal, a Marilda dizendo Que gratidão. bom. A Kel Food tem várias Ah, perguntinhas obrigada. aí. Depois aí Gente, a com a gente. Kelly, eu participei da live com ela. A Kelly, ela, para quem é daqui de São Paulo, né? Ela Aham. vende marmitas congeladas, gente. Então tem alimentos saudáveis aí de qualidade. Pode procurar a Kel Food. Ó, tá vendo? Que legal. E aí a gente Uhum. vai. Fora que a gente está numa época assim meio estranha que quanto mais apoio, quanto mais amor a gente entregar, porque às vezes É a gente não tem dinheiro, mas verdade. a gente tem amigos. E vale muito Exato. mais, né? A gente vai indicando uma pessoa, outra, e assim todo mundo acaba bem, acaba feliz, e criando um vínculo, que é o mais importante, que é o vínculo de amizade, de confiança, de quando ai, eu preciso conversar com alguém, aí já tá a Rafaela aqui. Verdade. Obrigada, gente. Muito obrigada por todas as mensagens. Estou vendo todas. Sim, Obrigada. então super interessantes, super lindas, tá? Vamos deixar vocês então e vamos deixar assim com vontade de que vocês queiram De ver a quero gente de mais. novo, de quero mais. Alguém escreveu aí, quero mais. Então vocês vão ter mais sim, tá? A gente vai marcar outro dia. No mesmo bate-encontro pelo Instagram, ou pode ser pelo Face Pelo também, tá? A gente Face. está vendo aí uma oportunidade pelo Face também, mas Isso. a gente avisa, a gente vai mandar o card também, vocês também se comuniquem com a gente através das redes sociais. Quem tiver contato direto também, sabe que eu, pelo menos, estou sempre dispostas. A Rafa também, porque Também. Meu eu WhatsApp tá lá no meu perfil, gente. Só você clicar, você consegue falar comigo pelo WhatsApp tranquilamente. Pode entrar em contato. Tá bom? Beijo, Rafaela. De novo, muito, muito, muito Eu que obrigada por ter agradeço. participado comigo dessa. Foi a minha primeira live, tá? Olha que Assim bom. que Obrigada. Obrigada inauguração, pela honra. inauguração, porque eu faço algumas reuniões em grupo, mais live, assim, e com as pessoas É um fazendo caminho sem perguntas. volta. Agora pronto. Adorei, adorei. Agora eu vou fazer todas as semanas, tá bom? Que Mega bom. beijo para você, beijo para todos vocês também que estão com a gente até agora assistindo e a gente se vê na próxima live, tá bom? Beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau.